Uma professora de faculdade e uma médica pediatra são vítimas de um golpista do amor. O prejuízo teria chegado a R$ 1 milhão. Esqueça todos os clichês de mulheres ingênuas que caíram no conto do vigário. As personagens desta história são profissionais bem-sucedidas e respeitadas. Eu sempre me considerei uma pessoa extremamente inteligente. Eu sou uma médica, eu estudei. Uma pediatra que não quer se identificar. Vamos chamá-la de Ana. Eu cursei uma faculdade pública de medicina, que é extremamente concorrido para entrar. E uma professora com 2 formações superiores e pós-graduação, a Letícia. Era meio que assim, vista como uma superpoderosa. Tem carro, tem apartamento, tem emprego, viaja. As 2 foram vítimas de um mesmo homem por quem se apaixonaram. Eu vou passar os próximos anos pagando empréstimo atrás de empréstimo. Eu estava pensando em me suicidar. Os prejuízos dela somados chegam a R$ 1 milhão, sem contar os corações partidos. Eu briguei com as pessoas, eu implodi a minha vida e era tudo falso, tudo mentira, sabe? Topete milimetricamente despenteado e barba por fazer. A foto em preto e branco estampa a capa de todos os perfis deste homem nas redes sociais. Wilson Chaves Filho, formado em Direito, sem registro na Ordem dos Advogados do Brasil. É em aplicativos de namoro que o Wilson encontra suas vítimas. É extremamente articulado, fala muito bem, sempre muito bem vestido, sempre de camisa social, bastante charmoso, né, na verdade. Um teor de ameaça que ele... O relacionamento começa devagar. 2 meses de conversas, um primeiro encontro agradável. Ele dizia que ele era divorciado, por isso ele estava morando com a mãe dele. Já tinha mais de 1 ano que o Wilson e a Ana se conheciam quando ele pediu dinheiro pela primeira vez. Depois que a gente saiu por um tempo, nós ficamos muito amigos. E ele me mandou mensagem um dia que ele estava desesperado, que ele precisava pagar uma conta importante e que ele só ia receber dinheiro, um pagamento dali 15 dias. E se eu não podia emprestar um dinheiro para ele, eram cerca de R$ 1.200. E eu falei, sem problema, eu te empresto, depois você me paga. Um depois que nunca chegou. Você chegou a cobrar? Eu cobrei várias vezes, a gente ainda brigou. Que todo o dinheiro que ele tinha estava nesse fundo de investimento do exterior e que ele estava tentando trazer esse dinheiro de volta, repatriar esse dinheiro. Por isso que ele estava nessa situação financeira ruim. Mas o golpe propriamente dito teve início quando foi a vez de Ana passar por dificuldades. Então eu vou te ajudar, eu tenho esse fundo de investimento, eu tenho muito conhecimento da área financeira, eu ajudo vários amigos meus, eu trabalhei uma época com isso. A proposta do Wilson era que a médica pegasse dinheiro emprestado no banco para investir em um fundo de investimentos no Uruguai. Segundo ele, os rendimentos dariam para pagar os juros dos empréstimos e ainda lucrar. Ainda geraria um lucro interessante por estar sendo isso em dólar. O negócio sem contrato e sem explicações detalhadas só foi possível porque a relação era mais que uma amizade. Durante essa fase, ele estava extremamente carinhoso comigo, atencioso. Ah, eu tô com saudade. Ah, eu comprei o seu doce favorito. E era uma fase que ele se mostrava mais vulnerável também. Eu tinha na minha cabeça essa esperança de que a hora que tudo se resolvesse, esse rolo todo financeiro, talvez fosse ter alguma coisa entre a gente. Uma esperança diariamente alimentada por Wilson, como fica claro nestas mensagens de WhatsApp trocadas entre ele e a médica. Um beijo, linda. Obrigado por você ter ido hoje. Adorei tua companhia. Acho que faltou mais massagem, mas tudo bem. Vê se não sobe, tá? Aqui, logo depois de receber um comprovante de transferência, ele agradece. Obrigado. E nunca mais deixe de desabafar comigo. Você é especial para mim. Mais embaixo, arremata. Não tenho amizade com você. Te beijo na boca.
A intimidade também garantia a Wilson maneiras diversas de se esquivar das perguntas importantes. Neste áudio, ele responde a uma dúvida da médica sobre o investimento. Se preocupa em cuidar da massagem direito. O resto você deixa que eu entendo, tá bom? Não fica procurando entender, às vezes você não consegue. Porque veja, mesmo eu tendo te explicado 1.500 vezes, você ainda não conseguiu fechar o porquê. Você só vai entender quando concluir o processo. Enquanto se relacionava com as mulheres, esse homem construía não um castelo, porque não se fazia de príncipe encantado, mas talvez um edifício, uma construção de confiança, tijolo a tijolo, numa obra sempre de longo prazo. No alto desse prédio estava uma professora, coordenadora pedagógica, que perdeu R$800 mil em 6 meses. Letícia, nome fictício de mais uma vítima, tem uma história bem parecida com a da Ana. Ela também conheceu Wilson por um aplicativo no fim de 2017. Acabamos dando like, aí começamos a conversar, e aí já fomos pro WhatsApp e começamos a conversar sobre tudo. Quem é você, quem sou eu? Ele veio aqui me buscar, a gente saiu, tomamos vinho, conversamos, ficamos juntos. Então foi bom. Depois, Wilson desapareceu por 2 meses. Ele falou assim, não, que eu estava em Miami, na casa do meu primo em Miami. A explicação agradou a professora, que adora viajar. E o Wilson usou exatamente isso para fazer a primeira proposta financeira. Eu estava pensando a gente viajar junto para os Estados Unidos. O que você acha? Não tinha pandemia, nada. Falei assim, legal. Como a viagem seria para os Estados Unidos, o suposto investidor sugeriu que Letícia começasse a comprar dólares. O que eu ia te falar era, você tem interesse, e eu acho que você deveria ter, como investidora nisso, em separar o valor para a gente fazer juntos esse fundinho de viagem? Todas as negociações eram feitas sem contrato, apesar dos pedidos da Letícia. Ele foi me enrolando, tá, então você vem aqui pra gente fazer o contrato. Eu ia lá, fazíamos tudo, menos o contrato. 1 mês depois do primeiro investimento, Letícia recebeu R$500, como se fosse um pagamento de dividendos, o que ajudou a aumentar a confiança na palavra do Wilson. Ele sabia também que ele tinha que ser bem articuloso comigo, entendeu? Porque eu sempre encostava ele muito na parede. Logo veio a sugestão de fazer empréstimos bancários para investir num fundo no Uruguai. Exatamente o mesmo esquema que ele havia proposto para a médica. Quando você permitiu pegar os empréstimos, qual que era seu objetivo? Não era dinheiro, particularmente, era ficar com ele mesmo. Eu me sentia mal de falar não, porque parecia que eu estava desconfiando dele, sendo que tudo que ele tinha dito até aquele momento estava acontecendo. Este comprovante mostra uma transferência de R$65 mil da conta da professora para a de Wilson. 5 dias depois, mais R$37.500. No dia seguinte, mais R$40 mil. Apesar das quantias vultosas, ele garantia que o investimento valeria a pena. Você não vai ficar no vermelho, você tá bem longe de vermelho, tá bom? Só a sua cabeça que tá achando que você vai ficar no vermelho, coisa do tipo, isso aí não existe. A partir daí, Letícia diz que entrava no aplicativo do banco e entregava o celular nas mãos do Wilson. Encontrava com ele, a gente saía para almoçar junto. Aí ele falava, dá aqui seu celular que eu vou organizar os pagamentos dos empréstimos. Aí ele fazia mais um empréstimo. Este extrato tem o registro de 4 empréstimos que somam R$392 mil. Ele falou, calma, a gente vai ter 60 dias para pagar. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu tô do seu lado, eu tô com você. Até que os 60 dias se passaram, as contas começaram a chegar e o dinheiro não. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Foi aí que a família da Letícia percebeu a cilada. Os irmãos dela encontraram na internet um processo judicial da médica contra o Wilson por estelionato.
Como é que foi para você quando você realmente percebeu que se tratava de um estelionatário? Foi um choque. Eu comecei a chorar. Chorar. Minha irmã perguntava assim para mim, por que você fez isso? Por que você acreditou nele? Eu peguei e falava assim para ela, não sei responder, não sei. Eu sei que ele foi me envolvendo numa trama e chegou uma hora que eu não conseguia mais sair. Letícia procurou a polícia. Wilson Chaves Filho foi indiciado com base no artigo 171 por estelionato. De acordo com o relatório policial, ele pegava o dinheiro da vítima e utilizava em um site de apostas. Na delegacia, Wilson se negou a dar explicações. Disse apenas que não tem nada a declarar e que responderá somente em juízo. Ana também prestou queixa contra o falso Dom Juan. Ela foi às autoridades antes da Letícia, mas até agora não viu um desfecho para a denúncia. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o caso citado, de 2017, está sob investigação e que o 1º Distrito Policial de Santo André, responsável pelo inquérito, segue trabalhando visando a localização do suspeito. Uma justificativa, no mínimo, estranha. A localização de Wilson é conhecida pelas vítimas. E o repórter Record Investigação conseguiu encontrá-lo logo na primeira tentativa. Oi, bom dia. Eu queria falar com o Wilson Chaves, por favor. Em alguns minutos, ele aparece. Oi, tudo bem? Tudo, está sendo tratado sem problema. Tenta justificar o prejuízo que causou às vítimas. Nós tivemos um problema com a pandemia e devido ao problema que a gente teve com a pandemia, nós tivemos muitas perdas de questão de valor. Mas em nenhum momento, todas têm meus contatos, não tem matéria nesse sentido nenhuma para surgir. Você está devendo quantas pessoas, Wilson? Não estou devendo quantas pessoas. Tem pessoas que a gente já paga mensalmente. Agora tem vítimas como elas que não querem com qualquer tipo de conversa, de nada. Você tem uma empresa, tem um CNPJ? Tenho, mas na verdade a gente não faz isso. A gente faz sempre extraoficialmente e todas elas foram sempre informadas disso. Mesmo a que fez denúncia no DEI, que na verdade, inclusive falava que namoro. Mas como assim? Ela falou de namoro, você nunca teve relacionamento afetivo com elas? Tivemos casinho de ficar, mas nada mais do que isso. Eu não me usei disso, tem prova, tem tudo. Neste ponto, Wilson fala da professora Letícia. A revolta dela é muito grande, ela queria namorar. Eu nunca quis namorar, nunca chamei ela de namorar. Tem gravado isso. Nunca namorei, nunca iludi ninguém, nunca roubei ninguém, nada disso. Áudios enviados por ele dizem o contrário. Entre pedidos de novos depósitos... Você tem disponibilidade, seja na poupança ou qualquer lugar aí, tá? De comandar R$5.000. E desculpas pelo desaparecimento do dinheiro. Confia na gente, tá? Eu só tô aqui falando com você, todos os clientes estão em suspenso. Wilson afirma que foi surpreendido com a denúncia dela na polícia. Eu acordei um dia com a denúncia de ter que ir na delegacia prestar depoimento. Que você deve ter visto, se você falou que você teve acesso, pode ver. E você não falou nada na delegacia? Não há como falar, não há o que falar. Porque eu caí lá de paraquedas, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Entendeu? Admite que capta dinheiro sem firmar contratos. Você faz sem contrato? Você faz? Faço, com muitas delas. Por exemplo, algumas delas eu tenho até contrato, inclusive. Não tenho, algumas delas têm até contrato. Dela foi totalmente informada. Mas tem até contrato? Mexer com o dinheiro do outro sem ter contrato? Patrícia, você está fazendo algo que eu acho interessante. Você está conseguindo arrancar bastante informação de mim nesse sentido. Eu não faço nada ilegal. Quem não deve, não teme, Patrícia. Sempre olhava essas histórias numa reportagem de TV e pensava, nossa, como essa mulher pode ter sido tão burra de ter caído numa história dessa. Quando aconteceu comigo, foi tão difícil eu admitir que a burra da história era eu, que eu tinha confiado numa pessoa que não merecia a minha confiança, que eu tinha acreditado nele a esse ponto de envolver uma quantidade tão grande de dinheiro. Vergonha de um lado, até elas entenderem que aquilo é um crime, que a culpa não é delas e que elas têm sim que procurar ajuda, e de outro, elas entenderem que realmente aquilo que está acontecendo com elas é crime e deve ser denunciado.
Tanto a professora quanto a médica agora querem levar os processos judiciais contra o Wilson até o fim. Ele estava muito errado de me subestimar do jeito que ele me subestimou. Porque eu tenho certeza que ele não esperava que eu fosse procurar a polícia, procurar um advogado, tá fazendo uma reportagem. Mas eu tô reconstruindo a minha vida aos poucos e eu vou sair mais forte do que ele jamais imaginou que eu poderia ser. Letícia guarda até hoje uma garrafa de champanhe que recebeu do Wilson. Você já pensou em abrir essa garrafa? Não, eu estou esperando o dia que ele for preso. E aí eu vou comemorar por mim e por todas as mulheres que ele enganou. Agora, tudo isso também acontece não só pela ingenuidade das vítimas, né, que conta muito nesse caso, mas também pela legislação que é extremamente frágil, fraca contra golpista. Infelizmente, passam a mão na cabeça de golpista.